de Você começa agora às 11 horas aqui na TV Caras. E o tema de hoje é muito importante. Muitas pessoas já ouviram falar, mas é preciso entender e inclusive saber sobre a questão de prevenções. Hoje eu converso com a doutora Kemi Salami. Ela é médica especialista em oftalmologia e nós vamos falar sobre glaucoma e prevenção à cegueira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada, Duda. É um prazer estar aqui. Tá linda, Obrigada. como sempre. Doutora, você que é especialista, né, em catarata, plástica ocular, atende várias áreas da oftalmologia. Hoje eu quero falar do glaucoma, porque muitas pessoas têm abordado esse tema, principalmente nas redes sociais, e falando até da prevenção à cegueira. Então, para as pessoas começarem entendendo o que é o glaucoma. Excelente, Duda. É muito importante falar sobre isso mesmo. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, na qual as fibras nervosas elas vão adoecendo, a gente perde fibras nervosas e isso causa uma perda progressiva de campo de visão. Então, no início é uma doença assintomática, em 80% dos casos, mas pode levar à cegueira. Ou seja, né, a pessoa não sente nada em 80% dos casos. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Muitas pessoas acabam desenvolvendo e quando vão ver já evoluiu. Exatamente. Como a gente tem uma cultura de não procurar oftalmologista na maior parte das vezes, não procurar com frequência para consultas de rotina, acaba passando e perdendo a chance de um diagnóstico de uma doença como essa, que é bastante grave. Nós até falamos no último programa que visita ao oftalmologista tem que ser pelo menos uma vez no ano, gente. Então, às vezes a gente acha que não, só se tiver algum problema, né? Ah, tá com dificuldade de enxergar. Não, preventivamente. Agora, doutora, quais são os fatores de riscos do glaucoma? Ótimo. Então, os fatores de risco principais para desenvolver glaucoma são história familiar positiva, então ter algum parente, principalmente de primeiro grau, com glaucoma, além de alta miopia, idade avançada e é importante a gente frisar, principalmente no Brasil, que tem uma grande população negra, que essa é uma etnia que tem mais tendências de ter glaucoma de ângulo aberto, que é o principal aqui no nosso país. O glaucoma, ele realmente leva à cegueira? Infelizmente, Duda, ele leva à cegueira e o pior, é uma cegueira irreversível. Então, depois que houve a perda de todas essas fibras nervosas, em estágios avançados, a gente não consegue mais recuperar a visão do paciente. Por isso que é tão importante falar sobre esse assunto e fazer um diagnóstico precoce. Agora, a gente fala em diagnóstico precoce. A gente tem 80% dos casos assintomáticos. Como que faz o diagnóstico para identificar logo em fase inicial, doutora? Procurando oftalmologista uma vez ao ano, principalmente se você tem algum desses fatores de risco. Então, se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó ou um irmão com glaucoma, sempre se atentar, principalmente após os 40 anos. Se você tem uma alta miopia também, além de a pressão intraocular, que é um fator de risco super importante, quando ela está elevada, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de glaucoma. Então, quem já tem uma pressão do olho acima do normal, tem que sempre acompanhar. E como que trata o glaucoma? Depende muito do tipo de glaucoma e do estágio da doença. Então, é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento, é uma doença crônica, assim como a hipertensão, o diabetes. A princípio, nós entramos com colírios para controlar a pressão do olho, que é o único fator que a gente consegue modificar. Existem alguns tipos de laser que nós usamos em casos específicos, sempre com esse objetivo de balancear a pressão do olho. E cirurgias, geralmente a gente indica para os pacientes que não respondem ao tratamento clínico. Então não existe uma cirurgia como a catarata, que você opera e vai curar. Vai curar. Não é esse o objetivo, é sempre controlar a pressão do olho. Doutora, eu tenho um amigo lá em Riviera de São Lourenço, o Robson, um beijo pra você. O Robson tá com a mãe dele com glaucoma. Ela perdeu totalmente um lado da visão e o outro ela perdeu parcialmente, né? O oftalmologista recomendou a cirurgia para que fosse estacionado, para que tentasse paralisar ali. Ele disse que ela não vai melhorar o que ela perdeu, não recupera o que ela perdeu, mas que a cirurgia é para que estacione, para que ela tenha no mínimo aquela visão para uma qualidade de vida, né, que é onde ela consegue se virar, fazer as coisinhas dela. Inclusive, ela vai fazer a cirurgia. É a orientação recomendada de um especialista tentar paralisar naquele ponto? Sim, exatamente. Isso acontece bastante, sendo que o glaucoma é uma doença bilateral, então geralmente atinge os dois olhos,
mas talvez de forma assimétrica na maioria dos casos. Então, geralmente no diagnóstico você vai pegar um paciente que tem um olho às vezes um pouco pior do que o outro e pode acontecer isso. Então, é comum a gente indicar essa cirurgia quando já fez algum tipo de tratamento, quando não está mais respondendo aos tratamentos mais conservadores, a gente acaba indicando bastante. Depois de feita a cirurgia, estaciona? Não tem o risco da doença continuar evoluindo? Sempre tem, Duda. Sempre tem. Isso depende muito de quanto que a cirurgia vai conseguir controlar a pressão intraocular. Eu costumo explicar para os pacientes de uma forma que dá para entender. Imagina um carro descendo uma ladeira. O glaucoma é como se você colocasse o seu carro para descer uma ladeira. Se não tem tratamento nenhum, é sem freio. Se ele tem um tratamento, é como se você puxasse o freio de mão, ele desce, mas ele desce mais devagar. E o objetivo do tratamento principal é evitar que essa perda continue acontecendo. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas o objetivo principal é que o paciente passe a vida toda enxergando, apesar de continuar tendo, às vezes, algum tipo de perda, de progressão, que a gente fala. Qual idade normalmente o glaucoma afeta? Depende, porque nós temos até um tipo de glaucoma que chama congênito, então existem crianças que nascem com glaucoma, existe o glaucoma infantil, juvenil, mas o mais comum são os casos de glaucoma após 40 anos. Então, você que tem mais de 40 anos deve ir ao oftalmologista uma vez ao ano, claro, para fazer toda a rotina, sim. Mas principalmente para triar glaucoma. Bom, eu estou com a minha consulta marcada porque após o Covid, né, eu falei que a minha vista afetou demais. Então, a gente sabe que muitas pessoas relatam isso, mas eu realmente preciso cuidar. Então, eu te vejo em breve no consultório. Sim, estou te esperando. Obrigada, doutora, mais uma vez. Te espero mais vezes aqui no Saúde Você. Eu que te agradeço. Muito obrigada.